Abramos então a sua palavra em Gênesis capítulo 12, para darmos continuidade à série de exposições neste primeiro livro da Bíblia hebraica. Das Sagradas Escrituras que o Senhor Deus nos deu. Gênesis capítulo 12. Meus irmãos, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 9, lembrando que a primeira parte nós já fizemos a exposição, que são os 3 primeiros versículos. E hoje daremos continuidade à exposição a partir dos versículos 4 até o versículo de número 9. Então, lembrando os irmãos, nós vamos ler os versículos 1 ao 9, mas a exposição será continuada a partir do versículo de número 4. Capítulo 12, livro de Gênesis. Assim diz o Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul. Amém. Curve a sua cabeça, oremos novamente ao Senhor. Ó Deus, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos, que nessa manhã se reúnem para te adorar e para serem edificados por ti, Senhor. Para a glória do teu nome, Senhor, nos exorta através da tua palavra. Transforma os nossos corações. Ó Santo Espírito, ilumina o nosso entendimento. Abre os nossos corações para que guardemos a tua verdade e por ela sejamos transformados e nos tornemos e nos aperfeiçoemos a tua imagem e semelhança. Em Cristo Jesus, nos abençoa, é o que te rogamos. Amém. Meus irmãos, do livro de Gênesis, nenhuma seção é mais significativa do que essa que acabamos de ler. E como nós já havíamos dito outrora, ela funciona como um elo que liga a história primitiva à história patriarcal. Um elo que liga Adão, que liga Noé a Abraão. Um elo que revela que o Deus que criou os céus e a terra, o jardim do Éden, que trouxe o dilúvio, que confundiu as línguas dos homens e os espalhou sobre a terra, é um único Deus e além dele não há nenhum outro. E este Deus é o mesmo Deus que convocou Abraão para deixar a sua terra, Ur dos Caldeus, sua parentela, para ir a uma terra que lhe seria mostrada.
Nos revela que esse único Deus não é como os falsos deuses, os outros deuses das outras nações que pecam, que se iram, fazendo com que a terra definhe por causa das suas lutas internas com encantamentos mágicos e doenças. Não. O único e verdadeiro Deus vivo é um Deus de justiça, mas também um Deus de graça e misericórdia. E sendo assim, meus irmãos, nós vimos então no último sermão desta série que a graça divina é mais uma vez manifestada aos homens. E isso através do chamado de Abraão, que começa com uma convocação para deixar a sua terra e partir para uma outra terra ainda não especificada. Se nós bem lembrarmos, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Notem que, através destas palavras, e também lá no capítulo 22 e versículo 2, Abraão é chamado por Deus a fazer algo tão somente pela fé, tendo apenas o próprio Senhor Deus como único garantidor do seu resultado. A pergunta que surge para nós, então, a partir disso é: que resultado seria esse? Ora, nós vimos isso também no último sermão. Abraão seria pai de muitos filhos, pai de uma grande nação. Abraão seria abençoado, seria próspero, ele possuiria uma grande e vasta terra. Ele teria um grande nome, ele seria reconhecido pelas gerações. Seria uma bênção para outros homens, para outras tribos e também para outras nações. Aqueles que o abençoassem seriam por Deus abençoados, e aqueles que o desprezassem seriam por Deus amaldiçoados. De fato, meus irmãos, nós podemos perceber essa realidade nos episódios subsequentes ao desta narrativa, como o que acontece, por exemplo, com Melquisedeque e o rei Abimeleque, que reconhecem a bênção de Deus a Abraão e prosperam, enquanto Agar, que despreza a esposa de Abraão, é cortada da família de Abraão. E mais, diz o Senhor, ele seria colocado por cabeça de muitas famílias. O sucesso dado por Deus a Abrão seria algo tão evidente para os outros, meus irmãos, que ele se tornaria um padrão de bem-aventurança. Os homens olhariam para Abraão e diriam que o Senhor, Deus de Abraão, me abençoe, como abençoou a Abraão. Mas a garantia para esse sucesso dessas promessas encontrava-se, portanto, tão somente na palavra que Abraão ouviu e na fé que Abraão recebeu para crer no que o Senhor havia dito. E assim, então, por confiar naquele que fez a promessa, e pela fé ele deixa a sua terra em direção à terra que Deus lhe havia prometido. Percebam, então, como a narrativa rapidamente avança para mostrar a obediência de Abrão. Ao contrário de seu pai Terá, que fica em Harã, ele segue para Canaã e juntamente com ele parte também o seu sobrinho Ló, como podemos ver no versículo 4 do texto que lemos ainda há pouco, e eu peço que você volte às suas vistas. Versículos 4 e 5 diz assim: Moisés: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Vejam, o texto começa dizendo que partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. É o que afirma Moisés aí no versículo de número 4. E nós temos aqui, meus irmãos, um dos melhores exemplos bíblicos do que de fato é a fé.
A atitude de Abrão é a base da definição que Paulo vai dar sobre a fé em Hebreus capítulo 11 e versículo 1. Se os irmãos lembrarem, lá é dito que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, diz Paulo. Agora, comparem com isso que acontece com Abraão e percebam como isso explica bem a razão de tantas alusões e citações que fazem os apóstolos e principalmente Paulo deste patriarca. Ele, Abrão, é o exemplo perfeito do que é a fé salvífica, a fé em Cristo Jesus. O crente faz o que Abraão fez, irmãos. O crente não é aquele que ouve e apreende o que ouviu apenas. Ele é aquele que ouve, confia, crê e faz. Isso significa que ele não apenas ouve, ele não apenas entende, mas que ele pratica, ele toma uma atitude, ele obedece. Não se trata da obediência a um sonho, não se trata de vislumbrar um desejo cujo resultado futuro é incerto de modo algum. Trata-se de um desejo, sim, de um ideal cujo resultado futuro é totalmente certo. Para o crente, isso é ter fé. A grande questão, no entanto, meus irmãos, é saber onde repousa a base para essa confiança absoluta, ou melhor, essa certeza triunfante. E a resposta está na fidelidade daquele que fez a promessa. E nesse caso, da fidelidade de Deus. Vejam, quando Deus dá ao seu povo uma promessa sobre o futuro, esta esperança pode ser designada como uma âncora para as nossas almas. Por que uma âncora para as nossas almas? Porque assim como uma âncora evita que o navio flutue sem rumo no mar, assim também funcionam as promessas de Deus para os seus filhos, para os crentes, aqueles que creem no seu santo nome, para que não se percam no amanhã. Porque a lógica é muito simples, meus irmãos, e é exatamente essa. Se confio na promessa de Deus quanto ao amanhã, há uma substância para a minha esperança. Minha esperança não é apenas uma quimera, não é apenas uma fantasia, uma projeção dos meus desejos, que se baseia muitas vezes em sonhos inúteis, em coisas que podem ou não podem dar certo. Pelo contrário, está baseada em algo que tem substância. Por isso, é então que nós cremos, confiamos, obedecemos e fazemos, porque a nossa crença não é absurda, a nossa crença não é duvidosa, ela é cheia de convicção. Portanto, olhem para o que está sendo dito aqui, irmãos. Prestem atenção ao lugar para onde Deus disse que Abrão haveria de ir e o que ele faz a partir dessa ordem. Parem e pensem um pouco. O que tinha Abrão? Abrão não tinha nada. Ele não tinha filhos. Ele não tinha prestígio. Nem conhecia a terra para onde iria. Sequer sabia onde ficava quando saiu de Ur. No entanto, ele não duvidou. A Escritura diz que ele creu. E ao crer, obedeceu ao que o Senhor havia ordenado. Ele sai de Ur e vai para Harã. Abraão creu pela fé. Mas essa fé de Abraão, irmãos, como a fé que o Senhor nos dá, não é uma fé cega. E quando eu falo fé cega, eu falo no sentido de arbitrariedade. Uma crença em algo que não tem lógica, que não tem razão de ser.
de crer em algo que não faz sentido. E eu vou ilustrar isso para vocês. Muitos de vocês já devem ter assistido aquela série de filmes do Indiana Jones. E em um desses filmes, tem um deles que é Indiana Jones e a Última Cruzada. Você deve lembrar que nesse filme há um momento em que o protagonista tem que atravessar um abismo para poder alcançar o cálice da vida, o Graal, e assim salvar o seu pai que está gravemente ferido. Mas quando ele olha para aquele abismo e procura por uma ponte a fim de atravessar para o outro lado, ele não consegue enxergar a ponte. Acho que os irmãos devem estar lembrados dessa cena. A ponte não podia ser vista a olho nu, ou melhor dizendo, a ideia ali que o filme procura mostrar é que para chegar ao cálice da vida, ao Graal, e você tem que passar por um abismo, e você não pode atravessar esse abismo pelos caminhos da razão, pelo caminho material, ou racionalmente. Você só pode passar pela fé. Assim, então, o Indiana, pela fé, ele fecha os seus olhos e se lança sobre o abismo, como que dando um salto no escuro. E ao fazer isso, então, ele encontra chão firme para poder pisar, firmar seus passos e atravessar até o outro lado. Veja, a fé que as Escrituras testemunham, definem e nos dão diversos exemplos, não é essa como a do Indiana Jones. A Bíblia nunca afirma que a nossa fé é dar um salto no escuro. Na verdade, as Escrituras nos exortam a sair das trevas para a luz. Sendo assim, a fé bíblica não é uma fé cega, mais uma vez, no sentido de ser arbitrária, excêntrica, ou uma mera expressão dos nossos desejos. Se assim o fosse, o autor de Hebreus não diria que a fé é a convicção de fatos que se não veem. Convicção. Logo, a ideia aqui não é de incerteza para essa fé, mas de certeza. Mas não é do tipo, uma certeza do tipo, vamos ver no que vai dar. É uma certeza do tipo, eu sei bem o que vai dar. E por que isso, irmãos? Ora, porque se Deus promete que o amanhã trará algo, e eu confio em Deus quanto ao amanhã, e tenho convicção disso, que Ele governa sobre todas as coisas e que nada foge do seu controle, eu tenho fé suficiente em algo que eu não vejo, e assim eu creio. É essa a fé que serve como convicção, porque o seu objetivo último não é a nossa satisfação e não é aquilo que sentimos, ou vemos, ou percebemos, mas exatamente aquilo que cremos, e nesse caso é o Senhor. Eu o conheço, e sei que a sua reputação é sublime, sei também que Ele é infalível, que Ele não mente, e que em sua palavra Ele não recua, Ele não volta atrás. Sei também que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, e Ele é perfeito em tudo aquilo que faz e comunica. Por isso, se Deus me diz que algo acontecerá amanhã, eu creio que de fato isso acontecerá convictamente, embora eu não esteja vendo. E foi exatamente essa fé que exerceu Abraão.
Abraão creu em Deus. Ele saiu, mesmo não sabendo para onde iria. Partiu para uma terra e um futuro que nunca havia visto. É por isso que Paulo, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10, diz que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meus irmãos, Abraão não era um explorador que procurava um tesouro perdido, que se baseava numa lenda sobre espólios de piratas escondidos numa caverna, em um lugar qualquer. Hoje eu estou meio saudoso, viu? Não sei se os irmãos lembram do filme Os Goonies. Os irmãos que lembrarem vão entender o que eu estou falando aqui. Abraão procurava um lugar porque Deus lhe havia dito que lhe mostraria o lugar. Ele creu naquilo que lhe foi dito. Ainda que não soubesse onde ficava, que terra era essa, ainda que não houvesse informação nenhuma acerca disso. Deus disse que faria dele pai de uma nação grande. Mesmo ele estando velho, mesmo sua esposa não podendo ter filhos, ainda assim ele creu, não titubeou. E assim então tornou-se peregrino e forasteiro nesse mundo, irmãos. E assim como Abraão, somos nós. Peregrinos e forasteiros em busca de uma nova terra, de uma nova cidade, uma nova pátria celestial, já que seu arquiteto e edificador e rei é o Senhor. Assim como eles, nós não vimos esta cidade quando fomos chamados, mas nós cremos que ela existe. Ansiamos por colocar os nossos pés lá. E sabe por que nós ansiamos, irmãos? Exatamente porque cremos, porque temos essa convicção. E essa convicção se alicerça não no que eu digo, mas naquele que falou e que nos chamou, o Senhor. Essa é a essência da fé. A fé não é crer em algo sobre Deus. A fé é crer no próprio Deus. Essa é a fé cristã, que é vivida por meio de toda palavra que procede da boca de Deus. A fé é o que nos faz seguir a Deus, é o que nos faz ir a lugares em que nunca estivemos, que nos faz experimentar situações que nunca experimentamos outrora, que nos encoraja a enfrentar adversidades que jamais outrora enfrentamos ou enfrentaríamos. E fazemos tudo isso, sabe como, irmãos? Perseverantemente. Simples assim. Seguindo adiante, confiantemente, porque sabemos e confiamos e cremos naquele que nos chamou. Esse é o tipo de fé que a Bíblia chama, em determinado sentido, de fé como de uma criança. E que muitos confundem, porque não se trata de uma fé infantil, é uma fé como a de uma criança. Porque pare para pensar nisso. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos pouco conhecimento daquilo que era seguro, em contraste com aquilo que era perigoso. Vocês que são pais de filhos pequenos, percebem isso nos seus filhos. E onde nós procurávamos ter confiança? Nos nossos pais. Para atravessar a rua, nós nos agarrávamos nas mãos de nossos pais. Quando entrávamos no supermercado, nos agarrávamos nas mãos de nossos pais.
Porque a nossa confiança estava neles. Apesar do nosso desconhecimento, nós sabíamos que onde eles estivessem, nós estaríamos seguros. E assim, quando eles paravam, nós também parávamos. Quando eles desciam uma escada, nós descíamos juntamente com eles. Quando eles atravessavam a rua, nós atravessávamos juntamente com eles. Porque sabíamos que estávamos debaixo dos seus cuidados. Provavelmente, alguns de vocês, a primeira vez que dormiu fora de casa, quando pequenino, deve ter chorado com saudade dos seus pais. Mas não apenas pela saudade, mas pela falta de segurança. Que como criança, você sabe que tinha convicção com seus pais. Abraão, então, parte pela fé. Veja, ele não tinha filhos. Ele tinha apenas uma esposa estéril. E ele parte, então, para uma terra desconhecida, mesmo estando com 75 anos de idade. Ele partiu pela fé, deixando toda uma vida para trás em Ur, meus irmãos, para receber uma herança que nunca tinha visto, da qual nunca teve sequer um sinal de demonstração. Assim diz a Escritura que partiu Abraão e Ló foi com ele. Vejam aí, Moisés diz que quando Abraão parte de Harã, seu sobrinho Ló vai com ele. Ora, nós sabemos que Ló vivia com seu tio Abraão. Seu pai havia falecido e Abraão, por não ter filhos, tratou de seu sobrinho como se fosse seu próprio filho. Assim, quando entendeu que Abraão estava indo para Canaã, em obediência a Deus, resolveu ir com ele. Talvez porque, a essa altura, o próprio Ló já havia também crido no mesmo Deus de Abraão. Mas, pastor, o senhor diz isso com base em quê? 2 Pedro 2,7. Se você lembrar desse texto, você vai ver que Pedro se refere a Ló como sendo justo. Então, muito provavelmente, Ló havia crido em Deus e entendido que seu futuro e a vida dele eram ao lado de seu tio Abraão, que era crente. Por isso ele vai com seu tio. No entanto, não apenas Ló segue Abraão, diz o texto, mas também Sarai, sua esposa. E como diz o versículo 5, vejam aí, as almas que lhe acresceram em Harã, ou seja, pessoas, seres viventes. A pergunta que surge então disso é: que pessoas eram essas? A resposta é: servos, escravos. A escravidão no mundo antigo, meus irmãos, era um sistema normativo, era parte da cultura e padrão daquela época, na sociedade daquela época. Assim, Abraão tinha escravos. E é provável que ele tinha também pessoas assalariadas que cuidavam do seu gado, pois ele possuía um rebanho, não só de gado, mas também de ovelhas, camelos. Logo, ele precisava de pessoas para cuidar de tudo isso. Dentre estas, é bem provável que houvesse também algumas que nasceram de outros de seus servos durante o período que esteve ali em Harã, aumentando assim vertiginosamente o número de seu clã. Lutero dizia que essa era a igreja de Abraão. Na verdade, esses escravos, esses servos, eram mais do que empregados, eles eram como uma extensão da família de Abraão. Abraão, portanto, era um tipo de sacerdote para esse povo. E certamente ele lhes falava acerca da razão de sua saída de Ur, de sua saída de Harã, até a terra de Canaã. Abraão deveria pregar-lhes acerca do Deus que se revelou a ele, do único Deus vivo e verdadeiro. Ele invocava o nome de Deus e lhes proclamava esse mesmo Deus, suas promessas, sua palavra.
E vejam, meus irmãos, que assim ele cumpre a função de sacerdote da sua casa, efetivamente se tornando o pastor de sua família, de sua grande e vasta família. E não pensemos que eram poucas pessoas, meus irmãos. Mais adiante, no episódio em que Abrão parte para salvar seu sobrinho Ló, a Bíblia diz que Ló havia sido capturado por alguns reis cananeus e que Abrão escolheu 318 homens nascidos na sua casa. Então não era um clã pequenino, não era algo modesto. Ora, se ele conseguiu ajuntar 318 homens, guerreiros, imagine o restante do clã. Sendo assim, pensemos de modo mais plausível que a referência que Moisés faz aqui é uma tribo seminômade formada por aproximadamente um número de 500 a 700 pessoas. Ao invés de alguns gatos pingados que armaram umas tendinhas aqui e acolá. Não foi assim, irmãos. O que estava acontecendo ali era a migração de um povo mesmo, por assim dizer. Era muita gente. E Abraão havia se tornado rico. Possuía muito gado, prata, ouro e bens. Pois Deus havia dito que faria dele próspero. Era chefe de um grande clã e vivia na imensa cidade de Harã. Agora, porém, ele inicia uma peregrinação para o sul, em direção à terra de Canaã. Vejam aí o versículo 5. Isso nos mostra, então, irmãos, que a essa altura, Deus já havia revelado a Abraão o seu destino. E essa revelação provavelmente aconteceu entre o período em que ele sai de Ur até a sua estadia em Harã. O texto deixa claro isso ao dizer que saíram para irem à terra de Canaã. Ou seja, quando eles saem de Harã, eles saem com o objetivo de chegar à terra de Canaã. Como isso é latente em nossas vidas, meus irmãos. Prestem atenção nisso. É exatamente assim que acontece. Quando Deus nos chama, saímos de onde estamos pela fé, vivendo um dia por vez, debaixo do governo soberano do Senhor. É bem verdade que por vezes nos esquecemos disso. Não atentamos para essa realidade. E talvez você esteja a se perguntar, mas qual realidade? A realidade de que as nossas vidas não pertencem a nós, mas àquele que nos chamou. Que as nossas vidas, na verdade, pertencem ao Senhor. E é exatamente por não crermos muitas vezes nisso, ou não atentarmos para isso, não sermos diligentes quanto a esta verdade, que fazemos muitos planos. E dentre os nossos planos, nos esquecemos dessa realidade, de que a nossa vida é guiada e gerida por Deus. E sabe o que acontece? Quando traçamos nossos próprios planos, sem atentarmos para o plano de Deus para conosco, ignorando o próprio Deus nas nossas vidas, somos frustrados. E na frustração, nos decepcionamos. E na nossa decepção, geramos descontentamento. Quando nos esquecemos, meus irmãos, que nossas vidas estão nas mãos do autor e consumador delas, e de que a vontade dele é que prevalece sempre. Quando nos esquecemos dessa verdade, traçamos nossos próprios planos. E o que acontece? Eles são frustrados. Não saem como nós queremos. Sabe por quê? Exatamente porque Deus diz assim: eu quero que você viva pela fé.
O fato de você não me ver não significa dizer que você deve viver do jeito que você achar melhor. Você deve viver da maneira em que eu te digo para viver. Eu quero que vocês vivam pela fé, diz o Senhor. Por que, Senhor? Porque o justo viverá pela fé. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: você tem que depender de mim. Eu sou o seu Senhor. Que servo é esse que age sem consultar o seu Senhor? Que servo é esse que toma as próprias decisões alheios ao seu Senhor? Que vai para onde quer e vem de onde quer, sem que o seu Senhor o saiba? Que quer servir do seu modo e da sua forma, sem se importar com o modo e a forma que o próprio Senhor estabeleceu. Deus está dizendo, através de Abraão, para nós, irmãos, é que nós temos que viver de acordo com a vontade dEle. Porque dependemos dEle para viver. Deus está dizendo que é Ele quem guia as nossas vidas. Deus está nos dizendo o tempo todo que tudo que você tem, que tudo que você é, que tudo que você almeja ter, provém dEle. Portanto, diz o Senhor, irmãos, ouçam-me, obedeçam-me, aquietem-se, façam a minha vontade, e eu haverei de abençoar vocês, como abençoei a Abraão. Porque a promessa que fiz a Abraão, eu fiz para vocês quando os chamei. E meus irmãos, a nossa vida cristã é uma grande jornada de fé. Ela começa quando Deus cria fé em nosso coração. No primeiro estágio, na primeira etapa de nossa experiência cristã, recebemos a Cristo e cremos nele para a nossa redenção. Mas toda a peregrinação do cristão está alicerçada e fundamentada nessa confiança, nessa dependência de Deus. Todo o processo é definido como viver na fé. Essa é a razão por que Deus falou ao profeta Abacuque que o justo viverá pela sua fé. E se você não entendeu até hoje o que isso significa, aprenda hoje. Abra sua Bíblia em Abacuque 2, por favor. Abacuque 2. Veja, Abacuque estava confuso. E confuso com o quê? Pelo fato de que Deus estava permitindo que seu povo, eleito, fosse derrotado por uma nação pagã e colocado num estado de opressão. Se você observar aí, no capítulo 2, os primeiros versículos, os primeiros 4 versículos, você vai ver Abacuque se dirigindo a Deus, dizendo que subiria numa torre de vigia e esperaria o que Deus lhe declararia. Agora vejam aí, nos versículos 2 ao 4, o que Deus declara a Abacuque. Vejam aí. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé,
Mais uma vez, mas o justo, pela sua fé. Percebam que essa afirmação, mas o justo pela sua fé viverá, ela é repetida pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. O apóstolo Paulo, em especial, a toma e define como central na sua teologia. E sabe o que isso significa? Que Deus se agrada quando o seu povo vive por confiar nele. Olhem aí para o que diz Abacuque. Deus fala a Abacuque: eu responderei a sua pergunta, mas não a responderei imediatamente, Abacuque. Você tem que esperar, Abacuque. E na sua espera, lembra-te. Lembra-te que a resposta virá, certamente ela virá. E aí vejam aí que depois disso ele contrasta o homem soberbo com o justo. O que deposita a confiança em si mesmo e o que confia em Deus. O soberbo, o orgulhoso, ele não é reto, diz o Senhor. Ele vive de acordo com aquilo que ele vê, com aquilo que ele experimenta, com aquilo que ele sente. Com aquilo que está imediatamente diante de si e do que os seus próprios olhos querem que ele enxergue. Este não tem tempo e nem disposição para confiar nas promessas invisíveis de Deus. Aí sabe o que ele faz? A gente volta um pouquinho. Ele começa a traçar seus próprios planos, ele começa a fazer um plano de ação. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo sabendo que a vontade de Deus é essa, irmãos, que vivamos pela fé, ele age com incredulidade. Por conta dessas 2 coisas que o Senhor fala aqui com Abacuque: orgulho e soberba. No fundo, ele quer ensinar a Deus como se deve administrar a própria vida. Veja, o soberbo, o orgulhoso, não é reto, vive de acordo com o que vê. Ele não tem tempo e nem disposição para confiar nas promessas invisíveis de Deus. Agora, olha o contraste, olha o justo. O justo tem fé e por ela vive. Esse é o contraste notável que Deus estabelece aqui em Abacuque. O justo, embora as promessas de Deus demorem, ele tem a certeza. Lembra da definição de Hebreus? Ele tem convicção de que elas se realizarão. Então ele aguarda pacientemente. Ele sofre o dano se for preciso, porque ele sabe que no final prevalece a vontade de Deus. Este é o que aos olhos de Deus vive pela fé. Eu não sei se vocês lembram, mas esta expressão é a mesma expressão que Jesus usa em seu conflito com Satanás no deserto. Lembram lá de Mateus 4? Jesus é impelido pelo Espírito a ir para o deserto para ser provado por Satanás. Lembram disso? E em determinado momento, Satanás questiona Jesus porque ele está faminto, ele está jejuando, para que ele dê ordem, aquelas pedras se transformem em pães. Lembram disso? Vocês lembram como é que Jesus responde? Jesus diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Dizer que vivemos de todas as palavras que Deus fala é o mesmo que dizer que vivemos pela fé. Por quê? Porque encontramos a Deus é na sua palavra.
confiamos nossa vida, alma e corpo a Ele, a sua ética, a sua lei, ao seu modus operandi, revelados na sua palavra. O justo viverá pela fé. Porque com Deus é assim, irmãos. Nós partimos pela fé e chegamos no objetivo que Deus traçou para nós pela mesma fé. Partimos muitas vezes sem sabermos muito bem para onde estamos indo, isso é verdade. Mas chegamos, e chegamos onde Ele decretou que chegássemos. E isso nos vai ser comprovado nos versículos seguintes, onde Moisés diz, vejam aí, versículos 6 e 7. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O texto diz que ele atravessou a terra até chegar a Siquém, mais precisamente até o carvalho de Moré. A cidade de Siquém, meus irmãos, ficava ao norte de Canaã, a oeste do rio Jordão, ou seja, do lado esquerdo do rio Jordão, no mapa daquela região. Ela estava situada numa região montanhosa, ou nós podemos dizer, bem na parte central dessa região montanhosa ali da Palestina, entre os montes Ebal e Gerizim. Ao chegar ali, Moisés diz que Abrão foi até o carvalho de Moré. Por que ele foi até o carvalho de Moré? Bom, os carvalhos são árvores enormes, árvores frondosas, e geralmente eram preferidas por aqueles que moravam em tendas, em virtude da sombra que proporcionavam. No entanto, os carvalhais não eram utilizados apenas como abrigo contra o sol escaldante daquela região. Eram usados também como locais sagrados de adoração. Alguns estudiosos acreditam que esse carvalho de Moré era, portanto, uma árvore sagrada, que fazia parte da religião dos cananeus que moravam ali. Sendo assim, percebam que isso é destacado pelo autor aqui nessa passagem, para dizer que quando Abrão chegou lá, percebeu que a terra estava ocupada. Então, parem e pensem. Deus havia dito, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus promete dar a ele uma terra. E ele faz isso. Ele sai de Ur dos Caldeus, passa por Harã e segue então para Canaã. Mas quando ele chega em Canaã, que ele encontra aqueles carvalhos, e ele se assenta, ele percebe que aquela terra já está ocupada. Só que lembrem-se, Abraão não está indo só ele, Sarai e o sobrinho Ló. Ele está indo com cerca de 500, e provavelmente, durante essa jornada, mais pessoas foram acrescentadas. Imaginem aí 700 pessoas juntos dele. E quando ele chega lá, ele se depara com uma terra que já está habitada, estava ocupada. E nós bem sabemos, pela Tábua das Nações, que os cananeus eram descendentes de quem? Noé. Filhos de Cã, filhos de Canaã. Os irmãos devem lembrar daquele episódio triste da embriaguez de Noé. E que eles haviam sido amaldiçoados. No entanto, Abraão chega na terra que Deus prometeu, em Canaã, e a terra está ocupada, dominada pelos cananeus. E que precioso teste de fé Abraão passou naquele momento. Abraão era um nômade, irmãos, não um guerreiro. E agora se encontrava diante de um povo violento, feroz, idólatra. Um povo que adorava outros deuses. Mas qual foi a atitude de Abrão?
Voltem lá para Gênesis 12. Abraão temeu? Não. Em nenhum momento Abraão temeu aquela circunstância. Ele crê no Senhor, na promessa que Deus lhe fez. E dessa forma, mais uma vez, o Senhor aparece a Abraão e confirma então a sua promessa. Vejam aí o que é que Deus diz a Abraão: a tua descendência darei esta terra. A tua descendência darei esta terra. Notem que o substantivo comum descendência está no singular aqui. E isso me lembra do que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3, versículo 16. Ao valer-se exatamente dessa expressão, desse singular, para dizer que a promessa de Deus não se refere aos descendentes de Abraão, mas sim ao descendente singular. Quem é esse descendente? Jesus Cristo. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e a teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. Portanto, como o termo no hebraico está no singular, darei a tua semente, ele foi traduzido como a tua descendência. Esse singular, irmãos, é comum e se refere ao descendente, ou seja, a um indivíduo, o que é corretamente percebido e interpretado por Paulo em Gálatas 3, para dizer que a promessa foi feita ao descendente e não aos descendentes. Com isso, Paulo está querendo destacar que, embora houvesse uma promessa para os descendentes étnicos, gerados biologicamente a partir de Abraão, seriam apenas aqueles que estavam em Cristo que haveriam de herdar a promessa da terra que Deus lhe mostraria. E como diz o autor de Hebreus, não é uma terra nessa terra. Porque a terra nessa terra, que mana leite e mel, é um tipo daquela celeste que virá. Por isso aqui está no singular, darei esta terra à tua descendência, em resposta à promessa de Deus, a reafirmação da promessa de Deus, no final do versículo 7. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. É importante lembrar então, irmãos, que com essa declaração, ao Senhor que lhe aparecera, fica claro que Deus não aparecia todo dia a Abraão. Ele apareceu em Ur dos Caldeus e voltou a aparecer novamente anos depois em Siquém. Abraão não tinha uma vida marcada por sonhos, visões, aparições, mesmo sendo ele o pai da fé. Deus fala com ele, aparece a ele, mas de maneiras bem espaçadas. E sempre que aparece, Deus tem um propósito com relação à história da redenção que estava sendo executada. A saber, reafirmar a promessa e indicar-lhe o rumo sobre o que ele deveria fazer. Notem ainda, irmãos, que ao receber a confirmação de Deus sobre a terra que deveria habitar, Abrão ergue um altar e oferece sacrifícios ao Senhor, como fez seu antepassado Noé ao sair da arca. Lembra? A arca para sobre os montes e Noé sai dela, não é assim? Não, ele aguarda Deus ordenar para que ele saia. E qual é a primeira atitude quando ele sai? Ele ergue um altar ao Senhor e sacrifica. Ele adora. O que acontece com Abraão? Ele sai de Ur, passa por Harã, e em Harã Deus diz para ele, você vai para a terra de Canaã. É essa a terra que eu vou dar a você. E quando ele chega na terra de Canaã, o que ele faz? Ergue um altar ao Senhor. Mas sabe o que Deus está dizendo a Abraão? Não é aqui ainda, Abraão. Continua, desce mais. Desce
mais. Após isso, então, Abrão prossegue em sua jornada, como diz Moisés, versículos 8 e 9, para encerrar a perícope de hoje, irmãos. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Veja, o texto diz que dali Abrão seguiu para o lado oriental, ou seja, o lado sul de Betel, onde arma sua tenda e permanece. Ali, diz Moisés, também edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Notem, irmãos, que esse é o segundo altar que Abrão faz na terra, dessa vez na região de Betel. E a passagem registra ainda que ele invocou o nome do Senhor. E dentro dessa invocação do nome do Senhor, estão contidos vários outros elementos. Sacrifícios de animais, por exemplo, oração a Deus em público, invocação do nome do Senhor, pregação da palavra ao seu povo e, muito provavelmente, aos cananeus que habitavam ali. Nós podemos dizer que este é o primeiro culto público a Yahvé na terra de Canaã. Portanto, faz desse momento um momento histórico, porque é um momento que Abraão professa publicamente a sua fé no meio de todos aqueles povos que adoravam deuses como Baal, Astarote, Moloque, Aserá, Nebo, Dagon e etc. E em meio a todos esses deuses, Abrão constrói um altar e invoca o nome do verdadeiro Deus publicamente diante dos idólatras, anunciando o nome do Senhor, como se estivesse dizendo: este é o Deus da glória, o único e verdadeiro Deus. Assim, então, ele arma sua tenda, cultua ao Senhor, oferece sacrifícios, prega para o seu povo e segue, então, para o Neguebe. O Neguebe, meus irmãos, é um vale árido que inunda durante o período de chuvas. Correntezas rápidas cortam esse vale, que fica bem ao sul de Canaã. E assim Abraão chega a Siquém e vai descendo, atravessando a terra em direção ao Neguebe. Arma uma tenda nos locais em que parava, passa um tempo ali e segue então viagem, descendo sempre mais ao sul. E por quê? Porque o plano de Abraão era o seguinte: uma tenda, um altar. Onde ele arma tenda, também edifica um altar. Será que isso nos ensina algo, irmãos? Onde Abrão armava tenda, ele construía um altar, ou seja, ele cultuava a Deus publicamente, lhe rendia ações de graças. Por quê, irmãos? Porque Abraão amava o Senhor, adorava o Senhor. Porque é isso que Deus faz, irmãos. Ele nos chama e nos transforma de adoradores de falsos deuses e idólatras para servos que o adoram em espírito e em verdade. De adorador da deusa da lua, ele se torna adorador do Deus vivo e verdadeiro, o Deus que lhe havia aparecido e feito todas aquelas promessas. Vejam, irmãos, um dos objetivos de Deus em fazer Abrão realizar essa peregrinação de norte a sul até Canaã, de Siquém até o Neguebe, era para que ele conhecesse a terra que Deus haveria de dar ao seu descendente, para que visse como era fértil. Uma terra que mana leite e mel, bonita, cheia de vales e montes, formosa, rica em fauna e flora. Era aquilo que Deus haveria de dar a Abrão. É isso que o Senhor tem nos prometido dar também. Quão grandes lições, irmãos, nos dá Abraão hoje aqui.
Deus valoriza aqueles que perseveram na fé e na confiança de suas promessas. Lembrem-se, meus irmãos, que as mesmas promessas que foram feitas a Abraão alcançam todos os povos que o abençoarem, e em especial aqueles que a sua semelhança, pela fé, creem no mesmo Deus e nas mesmas promessas. Todo homem erra e peca, mas se persistirmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, como fez Abraão, chegaremos lá como ele chegou. Alcançaremos as promessas que nos foram feitas e descansaremos na terra que o Senhor nos prometeu. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra na manhã do teu santo dia. Obrigado por nos ensinar acerca da fé e de viver pela fé. Nos ajuda, Senhor, a ter essa mesma convicção, a mesma confiança, o mesmo temor e intrepidez que teve o teu servo Abraão, nosso pai na fé, para que vivamos para a tua glória, Senhor, e desfrutemos das ricas e grandiosas promessas que tu tens nos feito. Em nome de Jesus.